Sustentar e Jovem Pan apresentam Business Transformation. Caros ouvintes, Raul Javales do Business Transformation. Provocando vocês agora sobre as 10 tendências que a Forbes apontou como tendências para 2021 provocadas pela pandemia. Tendências que chamam a atenção no negócio, que têm impacto diretamente no que fazemos, que têm uma provocação crítica com o nosso negócio. Dentre elas, das que eu vou listar, e algumas eu vou aprofundar um pouco mais, possivelmente virando até um insight específico nesse bate-papo da gente semanal. Trabalho em casa, já falei sobre ele, falei sobre trabalho híbrido, sobre a lógica de poder fazer um mix entre escritório e casa, a possibilidade que isso nos permita contratar pessoas em qualquer lugar do mundo, isso nos permita trabalhar para qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo que eu possa trabalhar 100% de casa, ou que eu possa optar por alguns dias no escritório, algumas empresas criando escala já, que você tem direito a estar 2 dias ou 1 dia por semana no escritório, você se inscreve e vai trabalhar naquele dia para não ter aglomeração, porque os escritórios diminuíram de tamanho. Isso gerou uma economia também, algo bem procurado na pandemia. Uma lógica de dados como asset, ou seja, dados geram valor. Então, cultura data-driven, uma lógica muito forte de trabalhar com geração de valor a partir dos dados. Como é que o dado, que a gente chama de novo petróleo, ajuda a empresa a fazer receita. Importantíssimo isso no negócio e na maneira que se estrutura isso hoje. Provocações a partir daí de outros novos caminhos. A inovação em modelos de negócio, então quando a gente fala do Ostwalter, que fala de BMG Canvas e uma lógica depois do Innovation Canvas, a lógica de inovação e business model, e quando ele criou o portfólio de modelos de negócio, então provocar inovação do tipo, o que é que eu consigo fazer na minha empresa, o que é que eu tenho de capacidade, o que é que eu tenho de conhecimento e o que é que eu posso agregar mais com inovação e fazer novos negócios. Então, o que é que eu deixo de carta na manga para quando o mercado demandar eu ter percebido uma tendência e conseguir entrar no mercado com o negócio praticamente para validação final e, consequentemente, gerar uma vantagem competitiva. Outro ponto crítico foi a automação. A gente fala de automação já há mais de 10 anos. A gente fala desde a indústria 4.0, de uma lógica de entrega da indústria 4.0, uma lógica de automação industrial, mas a gente está indo num patamar de automation 5.0 ou indústria 5.0, provocações sobre o nome que eu tomei a liberdade de fazer, mas que é a automação de fábricas independentes, uma lógica de inteligência artificial gerando a produção de ponta a ponta, onde você possa, desde o consumo dos insumos até o produto finalizado, ser gerenciado por inteligência artificial e fábricas que se autogerem, que a gente chama de Dark Factory, uma lógica de não intervenção de humanos. Outra pontuação crítica, e essa bem interessante, que é a lógica de finanças descentralizadas. Na pandemia, a necessidade de procurar novas fontes de receita, procurar novas fontes de investimento, trabalhar com nova maneira com o dinheiro. Então, a lógica de, desde crowdfunding, procurar investimentos no público, né? Uma lógica também de fazer investimentos ou trabalhar com moedas virtuais. Então, a diversificação, né, essa descentralização das finanças provoca uma visão diferente, uma visão que dará trabalho provavelmente a muitos CFOs que terão que fazer novas estratégias de gestão financeira e de operação. Um outro ponto crítico, e eu acho que sentimos na pele, são as interfaces virtuais. Desde o ponto de você conseguir um atendimento de telemedicina, o serviço antes, ou você conseguir um relacionamento prévio que você fala com um bot, que você não está falando com uma pessoa por trás, mas que você consegue acessar os negócios e oferecer seus serviços e produtos com tecnologia. Essas interfaces virtuais que conseguem aprender, que conseguem ajudar a vender, e se tornaram muito mais presentes, forçosamente, por causa do relacionamento, da baixo relacionamento do contato humano, mas que trouxeram para a gente execução prática e tecnologia aplicada. Uma lógica grande do global para o local. Sentimos na pandemia um problema crítico de linhas de produção que dependiam de matéria-prima ou de produtos ou parte de produtos que estavam produzidos em alguns países. Sentimos muito grande o impacto na China, e eu parar a minha produção no Brasil porque parte do que eu usava de componente no meu produto só era fabricado na China e o produto não chegava e eu tinha uma linha parada de produção. Essa provocação trouxe uma ideia do local, então imaginar o que é que eu posso produzir localmente, mesmo como um plano B, não ter a dependência de outros locais, não ser 100% global, não deixar de pensar globalmente,
mas pensar no que eu tenho de recuperação local. Eu acho que sempre vale uma análise disso aí para ver o que é impactante no meu negócio que pode, por uma crise, derrubar a minha entrega. E avaliar se o custo vale de fazer um plano B ou se vale correr o risco e esperar que nada de mal aconteça. Mas a provocação foi muito grande e teve muito impacto em negócios no Brasil. Uma lógica de propósito e significado, isso ficou cada vez mais forte. A pandemia trouxe uma sensibilização, trouxe a necessidade de alinhamento dos meus vontades, meus gostos, das minhas vontades e meus gostos com o que eu trabalho. Eu tenho que ter significado da minha vida com o que eu entrego na empresa. Então, provocações super interessantes sobre ficar mais forte isso e trazer peso para propósito, alinhamento de propósito, funcionários e alinhamento de propósito com o propósito da empresa. Um valor bem interessante para isso, que dá resultado. Uma lógica muito forte de sustainability, né? Num parâmetro muito mais alto, mas pensando também em meio ambiente, pensando também em sustentabilidade do negócio, e do que eu falei já acima, misturando muito com o ESG, que eu acho que compõe o ESG, né? A lógica, já falamos sobre isso aqui, mas a lógica de equilíbrio social, ambiental e governança. E principalmente o engajamento social, fazer pelos outros. Tudo isso foi trazido pela Forbes de maneira bem interessante. Isso é vivenciado por nós. O que a gente fala de negócios hoje tem a ver com isso. E eu deixo esses 10 tópicos para que vocês avaliem o negócio de vocês e vejam, estou alinhado, não estou alinhado, posso fazer um pouco mais. Recomendo a vocês esse mergulho e desejo sucesso nos negócios. Forte abraço.